Bom, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou tentar. Água fluida? Na verdade, eu sempre acho que eu sou um pouco doida mesmo, principalmente tentar fazer isso no dia de hoje, no estado emocional, e é bonito para mim também. Eu penso que emoção é uma coisa que deve ser compartilhada e vivida. Então, se eu chorar, se eu sentir, é isso mesmo, né? Eu estou aqui para contar para vocês um pouco. Primeiro, eu estou agradecendo a Deus também, ao Cristo, a Santa Maria Madalena, aos meus amigos e benfeitores espirituais, aqueles que têm zelado continuamente por mim. É com muita, muita gratidão que hoje eu acordei, olhei no espelho e falei assim, nossa, 59 anos? Eu fui longe demais, não é verdade? E posso... E é com essa gratidão a eles, mas também a muitos de vocês que estão comigo, desde o princípio desse trabalho. Então eu honro e agradeço ao Anderson, a Vanessa, a Fernanda, que veio depois, né? Ao Hudson, a Andréia, Denise, gente que começou junto comigo. Até você, né, Cristina? Estava lá no princípio. Antes da Manuela nascer, né? Quantos anos a Manuela tem agora? Com 8. Pois é. A Fernanda já tem 9, né? Nós iniciamos a atividade no Grupo Ismael há 10 anos. Exatamente no final de abril. Vocês lembram disso? Foi logo depois do meu aniversário que nós nos reunimos pela primeira vez lá na escolinha, quando era na Contorno. Você também é de lá. A Ana, quem mais? Natália, trabalhava na evangelização. 11 anos. Luciana era novinha. Quem mais que era de Itaquera? Josefine foi depois, Bruno. Bem depois apareceu Helena. Eu já tinha ido com a Cidinha, né? Muitas pessoas passaram por nós e hão de passar, né? Cada um de vocês também trouxeram outras pessoas. Depois que a Cristina veio a Janice. As menininhas da Janice nasceram tudo já. Ela veio para cá grávida da primeira, da segunda. Depois a Cristina teve o João. Quem mais que teve criança? Tem o bebê da Luciana agora. Não é? Tem uns encomendados aí que vão nascer também. Não é? Já? Quem está encomendando aí? Viu, Bruna? Só ela que não sabe. O Grupo Ismael é um grupo de fraternidade, e fraternidade é convivência, é relacionar-se com o outro, respeitando aquilo que o outro é. Mas para que nós possamos relacionar com o outro, respeitando o que o outro é, eu preciso primeiro saber o que eu sou. E a partir disso é que eu posso me relacionar com o outro integralmente. Isso é movimento de fraternidade. Então, ser fraterno é encontrar-se em grupo e se relacionar e ensaiar bem ensaiadinho para fazer lá fora, não é? Para poder começarmos a melhorar a nossa conduta pessoal. Outro dia a Adélia esteve aqui e falou do conviver. E eu fiquei perguntando e perguntei a ela depois também, como é que é conviver comigo? Vocês já fizeram essa pergunta? Como eu me relaciono comigo? Muitas vezes eu sou rígida, punitiva, folgada, não é verdade? Comigo mesmo. E se eu estou nessa conduta comigo, certamente estou nessa conduta com o outro. Grupo da fraternidade é um exercício de fraternidade, de amor. Amor no nosso nível humano. No nosso nível humano, nós podemos ser fraternos.
É bom considerarmos, eu lembro que a Natália desde sempre falava do amor romântico, não é? Que eu falava que amor fraterno e amor romântico. Muitas vezes nós confundimos as coisas. Achamos que para ser fraterno, nós passamos pelo amor romântico. E o amor fraterno é aquele aberto, sincero, íntegro. É aquele amor máximo que nós humanos podemos expressar. Ah, a gente não pode expressar amor universal? Não. Precisamos de um coração muito especial, muito trabalhado, para podermos expressar amor universal. Aquela doação sincera e gratuita a qualquer pessoa, qualquer situação, nós aceitamos e incluímos aquilo em nós. E ainda não temos um coração tão aberto assim, não é verdade? Se a gente olhar bem, vamos ver que temos várias restrições. Eu lembro da Magui também dizendo que a aceitação é atributo divino. Nós, humanos, ensaiamos a aceitação. Então eu aceito a Tatiane do jeito que ela é, mas quando ela fala com alguma coisa que eu não concordo, eu já me afasto, não é verdade? Quando a Cissa veio falando aqui, aí depois ela soltou uma coisa aqui e ficou com aquele coração preso, não é verdade? Aí podemos ou não afastar-nos dela só por causa disso? Não é verdade? Então temos o exercício fraterno aqui no Grupo Ismael. Ainda ontem a gente estava falando disso, né, Anderson? Como uma pessoa disse para nós que nós temos uma conduta diferenciada. Nós éramos 6 representantes do Grupo Ismael. E ela disse, vocês têm uma conduta diferente. Eu pergunto, que diferença é essa? Vocês são alegres, vocês são divertidos. Aí eu disse, isso é convivência fraterna. Isso é exercício de fraternidade. Alguém aqui, vocês podem olhar um para a cara do outro, nenhum de nós tem problemas. Olha para vocês verem como é que a gente é feliz. Não temos problemas insolúveis. Insolúveis nós não temos nenhum. Porque o que nós não conseguimos resolver, ele está acima de nós. Então pertence a Deus. Não temos problemas insolúveis. Temos pequenas limitações, desconfortos, dificuldades. Me arrasto no meu desenvolvimento pessoal. E aí é um problema danado dentro de mim. Mas nós não temos limitações que não podemos ultrapassar. As que nós não podemos, ela está diretamente ligada à vontade de Deus para nós. Então, ensaiamos a aceitação. Compreende? Por isso que nós podemos ficar convivendo fraternalmente. Então, vocês vão me perguntar, então como é que surgiu isso? Eu sempre falo que o Grupo Ismael surgiu dentro do meu coração, não é verdade? Um belo dia, num trabalho espiritual, o Espírito disse para mim, olha, agora você vai fazer esse trabalho sozinha. Eu falei, como assim? Você reúne aí algumas pessoas e começa a fazer esse trabalho. Eu falei, como? Não é? Seria a mesma coisa que eu dissesse isso para você. Tatiana, vai lá junto um grupinho, agora você vai fazer um trabalho. Nem passava pela minha cabeça. Eu falei, então tem que fazer Oliane, Natália, Ana, quem convivia comigo. E o Marcos, vocês lembram disso? Vai nós 4, nós 5. E nos reuníamos, estudava o Evangelho, igualzinho nós fazemos aqui, da forma restrita da compreensão que tínhamos naquela época. E aí a Beth falou assim, eu quero ir nesse grupo, foi para o grupo também. Aí uma pessoa que eu atendia foi para o grupo também, foi. Um dia o Espírito falou, olha, eu convidei a Vanessa, né? A Vanessa falou, eu quero vir também. Eu falei, olha, o Anderson é desse grupo, eu tive um sonho, já contei isso para alguns, vocês vão lembrando comigo, pode ser que a memória fale.
Aí eu tive um sonho, e nesses... Quantos anos você tem agora? Vamos ver. Eu tenho... 13 anos? Você já tinha nascido nessa época. Eu 13 anos. Que lindo! Então, tinha mesmo, né, Beth? A gente já tinha passado aquele sufoco que esse mundo deu na gente. Então, eu disse para ela, Vanessa, eu tive um sonho e no meu sonho nós somos 12. E o Anderson está entre nós. Ela falou, Lena, não é possível, o Anderson. Nem passa pela cabeça dele esse tipo de coisa. Eu falei, mas é o Anderson. E aí ele veio, eu disse isso para ele olhou para mim com uma cara assim, eu? Falei, é tu, é você mesmo. E aí ele começou essa atividade conosco, como está até hoje, a gente vem desenvolvendo e aprendendo. E aí outras pessoas vieram, nós inteiramos 11. E por um período nós trabalhamos 11 pessoas. E a gente se perguntava, cadê o 12? Cadê o 12? E o 12 não vinha. O 12... Você é igual a camisa 12 do Clube Atlético Mineiro. E... Viu, gente? Desse tamanhozinho, botando banca em mim. Falou que eu tenho que falar eu. Eu só posso dizer por mim mesmo. Está de preto e branco em minha homenagem, não pode falar. Então, você agora é Brasil, amarelinho. Então, nós nos reunimos por algum tempo. E o 12 eu hoje entendo que seria esses todos irmãos que vêm e que vão, que ficam um tempo, que chegam, feito o Júlio agora chegou, outros de vocês, chegou o Renato, a Cláudia, vai chegando as pessoas, vão desejando fazer a tarefa conosco. De vez em quando eu venho aqui e convido vocês para jornadear conosco, né? Para fazer uma jornada de exercício fraterno, trabalhar nas reuniões junto conosco, acolher espíritos como nós, compreender o que é estar encarnado e estar desencarnado, como se faz esse intercâmbio entre os planos da vida, tudo azul, E isso foi acontecendo aos poucos. Dentre as tantas histórias que de vez em quando a gente encontra para conversar, e as meninas falam, Lena, você fala demais, mas eu tenho muito prazer em contar essas histórias. Dos apertos que nós vivemos, das conquistas que nós fizemos ao longo desse tempo, de termos 11 anos de tarefa, 11 anos de trabalho. Toda vez que eu então comemoro o meu aniversário, está próximo ao aniversário do Ismael. Se não me engano foi... Como é que é a primeira data, Vanessa? Foi você que registrou isso. Tá vendo? Não sou só eu que não tenho memória. Madalena acha que é agosto. É. Foi 2004. Mas é no mesmo ano. 2004. É isso mesmo. A Magda veio em agosto. A Magda veio em agosto? Então foi antes, eu sei que foi antes. Depois eu conto essa parte para vocês, eu vou contar isso muitas vezes. Hoje eu faço 59, ano que eu fizer 70. Olha, gente, não é verdade? Vou chegar aqui e vou contar a história com mais 11 anos pela frente. Não é assim? A Globo fez 50, por que a gente pode fazer chegar nos 70, um? a gente lança o livro, aí você conta. Antes disso, senão não vou dar conta de escrever. Tá aí, Bruno, esse é um dos grandes desejos que eu peço a Deus me conceder. Vamos arrumar uma editora para fazer isso, né? Não, Fabiana? Escrever um livro. E contar a nossa história. Contar dos casos que nós atendemos, das pessoas que passaram por aqui, das coisas engraçadas que vivemos. Seus causos. Os causos. Igual a Magui contou dela também, né? Das muitas e muitas experiências com os espíritos.
não é verdade? Eu conto muitas, mas hoje eu contei uma história que eu vou contar de novo. Quando o irmão Dias apareceu próximo a mim, e se vocês se lembram, o irmão Dias está conosco até hoje, que é o mentor responsável pela assistência às marcas na reunião de tratamento amor do sábado. Quem não conhece a reunião, né, Júlio, venha conhecer, peça a espiritualidade para estar aqui e conhecer esse trabalho conosco. Você não conhece? Eu já pedi. Beleza. O André também não, né? Ainda não. Que bom. Então, quando ele se aproximou de mim, eu não estava muito ligada a esse processo espiritual. Eu estava numa tarefa no Grupo Vitor, era atendente fraterno, coordenadora da assistência espiritual lá, mas não tinha nenhuma atividade mediúnica. E então, comecei a levar a Liane, minha irmã, num trabalho lá em Betim, toda terça-feira. Eu a levava para o trabalho lá, ficava no carro, lia, dormia durante 2 anos. Toda terça-feira. E estudava, foi lá que eu li pela primeira vez O Caminho da Transformação, que é o livro do Pessoa. E passava essas noites, esse período em que ela trabalhava espiritualmente, eu ficava no carro. Poucas vezes eu ia, só quando eu precisava. Um belo dia eu comecei a chorar. Chorar igual você, né? Quem não chora? Quem mais chora assim, sem querer? Bruna não chora, a Bruna não chora. Fernandinho, gente, falou assim pra Bruna outro dia. Ô Bruna, você não vai chorar hoje não. Então, todo mundo chora, não chorou nenhum dia. Você vai falar isso que é a minha conversa. Magda também não chora. Tem uma reunião de sábado que ela não pega uns 4 lencinhos. Ainda pergunto antes se ele quer. Então, não é só eu que choro, tá vendo? Então eu chorava muito, eu falei assim, gente, eu preciso de ajuda. Fui lá conversar com o seu Raimundo, que era um senhor que me ajudou muito espiritualmente. Comprido, você não chegou a conhecer, não, né? Comprido assim, vocês lembram dele. E o senhor Raimundo falou assim, o que aconteceu com você, Helena? Eu falei, senhor Raimundo, eu só choro, pego o ônibus, vou trabalhar, chego chorando, volto, entro no ônibus chorando, minha mãe tem razão, eu não vou ser psicóloga nunca, choro demais. Então, ele falou comigo, senta aí. A casa dele tinha uns sofás, assim, a gente sentava. De repente ele incorporava um espírito alemão chamado Göring. E levantava aquele homem assim, o impulso era tão grande que era igual a Madalena, a gente levantava junto. Você lembra, Marta? Então, o senhor Raimundo levanta assim de uma vez. Aí ele levantou e o Göring, como diz a minha, baixou o Göring lá, né? E ele falou comigo, olha, minha filha, hoje eu vou receber esse espírito que está te acompanhando, mas é só hoje. Isso era domingo. Terça-feira você se apresente para o trabalho, porque você vai trabalhar com ele. Eu falei assim, eu já nem pensava nessa hora. Você me dá meu abraço primeiro. Você aniversário. Você também. Então, aí ele disse, eu falei, o senhor Raimundo, aí ele estava com um Göring, eu falei, fiquei esperando. Aí ele recebeu o irmão Dias. A Liane sabe mais do que eu o que ele disse, porque a emoção foi grande demais para mim. Se eu estava chorando, vocês imaginam o que eu me dei. 3 encarnações que ele te espera. Quantas? 3, e disse que agora seria na inconsciência. Se eu não aceitasse trabalhar, eu trabalharia mediunicamente, inconsciente. Aquele meus olhos até regaram. Tremia e chorava, é assim, Helena, você está vendo? Tremia e chorava muito nesse dia.
E volta eu para casa no domingo à tarde, chorando ainda. Quem conhecia eu parava de chorar. Chegou segunda-feira, o coração apertava. Terça-feira ia sair pela boca. Quando foi de tardinha, eu fui em casa, tomei banho e fui para Betinho. Ainda tinha que pegar aquela estrada, né? Para Betinho, que não é como é hoje. Né? E então chego lá. E aí ele fala assim, veste o jaleco branco. Lá a gente usava um jaleco branco, ficava na canela, igual nós usávamos antes. Eu não. Aqui, ó. Aqui, ó, máquina. Usávamos lá na outra encarnação. Então, pus o jaleco e tô lá assim, feito uma maior surpresa, o que vai acontecer aqui? Aí o senhor Raimundo falou, Lena, você vai entrar para a sala onde eu estou. Ele ia receber o irmão embora. Lá era dividido assim, ó. Esse pedaço era tipo um consultório, assim, com uma máquina, uma equipe, esse, 4. E tinha uma circulação entre essas máquinas. Dá para entender? Aí eu entrei com ele para uma dessas ali, ele acompanhava outra médium. Tinha mais 2 outros médicos, eu tô lá. Tinha uma sala vazia, né, Bia? Aí o senhor Raimundo recebe de novo o gole. O que acontece comigo? Choro. E vou chorando, o Espírito falou comigo, estilo alemão. Se não parar de chorar, vai fazer inconscientemente. Aqui, falava inconsciente comigo, era igual falar assim, vai morrer. Morria de medo, eu tinha medo das pessoas que entravam em transe e não sabiam nada do que tinha acontecido. Eu falava que tinha medo de perder o seu controle. De perder o sentido, de não saber o que fala, o que faz, aquilo me apavorava. Então ele pegou no lugar certo. E eu disse para ele, tá bom. Aí ele falou, o que você tá vendo? Eu falei, eu tô vendo o pulmão do moço. O pulmão do moço. Isso era brincadeira. O pulmão do moço. Tinha um moço sentado na maca de costas, um paciente. E ele em pé e eu atrás, então eu vi as costas. E ele pergunta, o que você tá vendo? Aí eu falei, tô vendo o pulmão do moço. Aí eu entendi que se eu continuasse a chorar, o trem ia ficar feio. Eu soluçava de chorar. Aí eu fui acalmando. E os meninos contavam isso depois, como é que eu tinha feito, né? A maior gozação também. Aí ele falou comigo, agora põe a mão aí, segura aqui, tal. E foi assim, aí eu esqueci, não lembro mais. Trabalhamos 2h30 direto, atendia 70 pacientes, às 4, era 3 só nessa época. Sou Osvaldo, sou Raimundo e você. e a Jo Mauro. Até a Jo. 3, até aí era 3. Aí ele falou comigo no final da reunião, na semana que vem você vai para o outro lado e vai atender. Fulano e fulano, você vai ajudar ela. Pronto. Aí ficou as 4. Hã? Aí ficou as 4. Aí quando chegou do outro lado, passou a semana aliviada. Meu coração leve, eu falei, nossa, acabou o chororô, acabou aquela pressão. Era como se eu fosse encontrar uma pessoa que eu não via há muito tempo. Nem conhecer ninguém no exterior eu conhecia. Para falar que alguém vai chegar, fulano, né? Quando a Nelinha vem, né? Coisa assim. Então, quando foi na outra terça, já estava eu toda animadinha. Fui em casa, tomei banho e falei, o que será que vai acontecer, né? O Espírito vai falar alguma coisa. Não falou nada não. Você vai para essa sala aí e vai atender. Eu? Como? Ali eu falei, o Espírito vai baixar você. E eu entrei para a sala, fechei os olhos como faço até hoje, eu não consigo muito trabalhar mediunicamente com o olho aberto. E aí eu sinto a presença. Gente, é maravilhoso isso. Sentir a proximidade do Espírito. A atenção, a afetividade e a tranquilidade que o Espírito tem ao nos abordar.
ele aproximou do meu lado e disse, vamos trabalhar, minha irmã. De luz, né? Sim. Porque quando vem um espírito que você sente, é claro que a gente sabe. Vou que é contar a uma luz. dessa história também. Vai dar tempo. Ela está dizendo que um espírito que vem para ela trabalhar. É verdade, eles têm muita paciência conosco. E ele foi me falando, e eu fui vendo as coisas que ele falava, fui tocando as pessoas. Uma parte de mim completamente incrédula, descrente, perguntando tudo, questionando tudo, aquela coisa que a Magui fala, batendo boca com a louca, com a cabeça. Então discutia, será que é isso mesmo? O Espírito está mandando eu falar isso, como é que eu vou falar isso? Até que um dia cheguei lá e ele deitou assim na maca, um sujeito alto, um negão de todo tamanho. E de repente eu vi aquele sujeito, sobrava um tanto assim na maca. Aí eu falei assim, um rapaz jovem, muito jovem, deitou na maca e veio ele com aquela fala de sempre, né, até hoje, com as mãozinhas para trás e falou, como está a mamãe do nosso irmão? Perguntou pro moço. Eu falei, esse irmão Dias é engraçado. A outra parte. Perguntando pela mãe dele, devia tratar o menino ou perguntar pela mãe? Aí o rapaz responde assim, e eu quase morro. A senhora sabe que ela melhorou muito. Aí ele falou, não somos senhora. Somos irmão Dias. Sou homem, irmão Dias. Mas eu era mulher. Ele olhava pra mim, o espírito homem, mulher, aquela coisa. Aí ele falou isso tranquilamente. Falei, doutor. Ela até mandou um recado pro senhor. Falou que depois que ela teve aqui semana passada, aí eu já... A vergonha, né? Real, vergonha de verdade, né? Aí ele falou, ela teve aqui, depois que ela teve aqui semana passada, ficou ótimo. Ela mandou um abraço para o senhor. Ele falou, leva o nosso abraço para ela também. Continuou o trabalho. E eu, meu Deus! E essas são pequeninas coisas que nos acontecem. Uma parte nossa questiona, duvida, acha que aquilo é uma representação, que não vai acontecer, e outra parte de nós vive aquilo intensamente. E aquilo é muito verdadeiro no nosso coração. Mas aí eu vou contar a outra parte que ela falou dos espíritos não iluminados, não é verdade? Vocês todos, a maioria de vocês conhecem o Rodão, não é verdade? O Rodão é um espírito que conheci, que o senhor Raimundo recebia nesse trabalho. Ele sabe que eu recebia antes dele desencarnar. E ele entende que a afinidade que nós desenvolvemos não é dessa vida. Eu e o espírito Rodão. Mas ele também nunca me contou o que é que nós temos juntos. Mas um dia eu cheguei em casa bravíssima e pergunto para a Liana onde que estava não sei o que tinha sumido não sei o que no meu quarto, que eu queria aquilo naquela hora, e a Beth estava lá em casa, e a Beth falou, o que está acontecendo com a Lena? O que é isso? E eu nervosa, te chamando, gritando. Aí ela falou assim, não sei. Aí a hora que ela entrou no quarto, aí eu ficava, às vezes em transe, às vezes eu mesma. E eu dizia para ela, e o Espírito dizia para ela, manda ela sapatear aí, senão ela não vai melhorar. E ela, Lena, sapateia.